Você vai ouvir o testemunho da irmã Lília, da IPFD de Pirajuí, São Paulo, de bênçãos recebida da parte de Deus, através da IPFD de Angatuba, São Paulo. Paz do Senhor, todos os ouvintes, eu sou a irmã Lília, aqui de Pirajuí, e eu vim contar aqui uma bênção que eu recebi através das revelações a larga distância. Foi no dia 8/8, no sábado recente, passado. Estava acompanhando o culto junto com os irmãos lá de Angatuba, né? Culto muito acalorado, muito gostoso, né? Tenho um carinho muito grande com os irmãos lá. E a irmã abençoada, nossa irmã Odete Quirino, né? Chamou pelos divinos dons da revelação do Espírito Santo de Deus. E ela, sim, veio a revelação do Senhor, que havia dois irmãos, duas pessoas que o inimigo estava se levantando com a sua vida no quesito da sã doutrina. E eu já tinha digitado lá, que eu fui lá buscar uma vez, tinha digitado eu. Né? Se na hora que a revelação senti que foi pra mim, eu vou colocar, mandar que foi eu. Aí quando ela falou, tem duas irmãs, eu já senti, era eu. Aí eu coloquei. Aí ela terminou a revelação, ela falou, o inimigo se levantou contra a sua vida, do quesito da sã doutrina. Por ser mais na sã doutrina, eu tenho procurado observar, então não entendi. Fiquei ponderando nessa revelação aí o que poderia ser. Ela chamou duas pessoas, e daí foram lá dois irmãos que estavam lá presentes na live, e ela confirmou. Aí veio, eu também me manifestei lá. Ela falou, a irmã Lilian também, mas outra irmã. Ela falou, eram duas pessoas, mas o Senhor está dando bênção para mais, né? Olha aí, a graça de Deus como se estendeu naquele dia. Só que eu fiquei, né, ponderando nessa revelação, como que o inimigo se levantou da sã doutrina, né? Não tenho ido contra, não, a sã doutrina, não, né? Tem coisas que eu não entendo, eu procuro entender, ou então vou buscar em Deus para me fazer entender, né? Mas o sábio, né, ouve conselho e acata. Então, aquilo que ainda eu não sei direito o porquê, a gente vai acatando, porque são pessoas usadas, muito usadas na mão de Deus, que o Senhor tem revelado as doutrinas e pela palavra de Deus também, né? Tudo baseado ali nas Santas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então eu estava observando essa doutrina, né? E eu não entendi o porquê. Aí beleza, recebi essa revelação, o inimigo está se levantando contra a sua vida, assim dizia a irmã Odete, e no quesito da sã doutrina. Daí a irmã falou assim, mas esse inimigo já está derrubado por terra em nome de Jesus. Amém, né? E daí passou-se no dia seguinte, né? Participei da ceia. E no dia seguinte, aí foi na segunda, né? Eu estava em casa. Aí o Senhor chama, convida a gente, né? Vai orar, vai. Aí eu peguei, né? E fui como eu estava em casa. Estava de vestido, composto, né? Mas a manga não descia até aqui, não, até o cotovelo, não, porque a gente pensa, eu tô em casa sozinha, né? São detalhinhos, né? Pra sair pra rua, a gente se veste melhor por causa do testemunho, né? Vai pra igreja, então aí que a gente cuida mais por causa da falação, né? E porque em casa sozinha não, mas eu achei que não tinha tanto problema, né? Mas aí o Senhor pegou e me tocou, não assim. E ele próprio me vestiu, né? Eu coloquei uma blusa, né, com a manga mais comprida, aleluia. E fui aí falar com Deus, que foi o convite dele para mim orar. E tava tocando um louvor, né, no meu aparelho. E na hora que eu me compus como o Senhor pediu, aí o Senhor disse para mim, não é para ouvir mais. Aí eu me lembrei da revelação. O inimigo está se levantando na sua vida contra essa doutrina, porque as outras partes eu tenho observado e obedecido. Só uma parte dos louvores, né? Que o pastor já tem, né, aconselhado a igreja, não ficar ouvindo louvores
de irmãos que estavam na sã doutrina e hoje não estão mais. Ou de irmãos que nem nunca tiveram e tá ali. Só que era um louvor, né? Que esse cantor, ele é já bem antigo, né? Desde os anos 80 ou 70, ele grava louvores. Só que ele ainda vive, né? E ele regravou essas músicas, são canções muito bonitas, espirituais mesmo, né? O nome do cantor acho que eu não posso dizer aqui, mas as canções, para quem o conhece, vai saber, são canções como O Trono Branco, A Batalha Final, e parece muito espiritual, só que o Senhor disse que não era para mim ouvir. E eu tenho observado que toda vez que a gente entra de teimosia, porque o pastor, o presidente Eduardo Santos já falou, já aconselhou a gente, né? Vamos ouvir dos irmãos que estão na doutrina, né? Tem irmãos aí que o Senhor está levantando com composições. Eu tenho me inscrito em todos os canais dos irmãos da IPFD para estar envolvido aqui sempre mais com os irmãos da nossa doutrina. Só que a gente se sente, mas aquele ali parece estar legal e a gente vai, né? E eu pensei, é isso daí que o inimigo tem se levantado contra essa doutrina, né? Mesmo o pastor Eduardo Santos aconselhando, às vezes, né? Eu pensava assim, esse daqui não tem problema. Então eu estava indo lá e escutando. E o Senhor não me mostrava que estava errado, Ele só me mostrou quando eu me compus diante dEle, na outra parte que foi da vestimenta também. Então a importância da gente estar o tempo todo dentro da sã doutrina, porque o Espírito Santo está sempre ali do nosso lado, e quando tiver alguma coisa ali que não é do agrado de Deus, não vem da parte de Deus, Deus poder falar aos nossos ouvidos, mas se a gente estiver fora da doutrina, o Senhor não vai falar. Então é importante a gente serve a Deus, não é só quando sai do portão para fora de casa, quando vai para a igreja, não, é todo momento do dia. Daí eu entendi a revelação, recebi a bênção, graças a Deus. E é isso, essa igreja realmente tem um Deus vivo que opera dentro dela e que quer zelar pela sã doutrina. Essa igreja que foi fundada, revelada pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio do homem de Deus, pastor Eduardo Santos. Eu queria deixar aqui, dividir com vocês, é um alerta, tá? Quem ainda, né, não tem observado, não por maldade nem nada, mas achando que essas questões não tem tanta valia, tanta importância, e tem total importância, né? Todos os ângulos, né, a gente conseguir guardar. Se a gente ainda não recebeu resposta de Deus, pelo menos espelhar que quem está dizendo, né, não está exagerando, porque é homens usados por Deus, homens e mulheres usados por Deus. Se ainda você não conseguiu a graça de enxergar se é certo ou não, o sábio sabe ouvir conselho, né? O bom filho sabe ouvir o conselho do pai, né? Para assim a gente prosperar nessa terra.